Dando sequência, então, na criação da nossa aplicação, a primeira etapa que a gente vai fazer aqui, seguindo o nosso tutorial, é realizar a limpeza do nosso projeto. Então, quando a gente cria um projeto ali com Byte, ele cria aquele projeto base que a gente visualizou e rodou aqui no vídeo anterior. E agora a gente vai realizar a limpeza do projeto para a gente poder começar a trabalhar. Então, primeiro a gente vai lá dentro do arquivo app.jsx, que ele está lá dentro da pasta src, que é onde que está os dados aqui do nosso projeto, então aqui dentro de src, app.jsx, e a gente vai limpar o nosso projeto conforme está definido ali dentro do nosso tutorial. Então vamos aqui apagar tudo isso aqui que a gente não precisa, né? Então vamos apagar toda essa parte que a gente não vai utilizar. Vamos deixar só o import aqui do React aqui. Então vamos só colocar import React from React aqui. E a gente vai apagar aqui essa variável que a gente não precisa. E vamos deixar aqui só o nosso retorno simples aqui dentro da nossa aplicação. Então a gente tem aqui o nosso abre uma tag aqui e o fecha tag. E aqui a gente tem o nosso export padrão. Então a gente vai deixar aqui dessa maneira conforme está dentro do nosso tutorial. Agora, seguindo aqui o nosso tutorial, a gente vai limpar o arquivo aqui index.css, que tem algumas regras aqui, e a gente vai colocar as regras que estão definidas aqui dentro do nosso tutorial. O que a gente está realizando aqui nesse conjunto de regras, a gente está importando aqui uma fonte lá do Google APIs, lá, então uma fonte padrão para a gente poder utilizar. Está fazendo um reset aqui, definindo qual que é a fonte padrão aqui para a nossa aplicação, e a gente está definindo aqui dentro aqui, do nosso objeto, da tag ali, que tiver o ID root, a gente está definindo algumas dimensões base aqui, quando ele vai carregar, para ele fazer aquele fade ali na hora de iniciar a nossa aplicação. Agora a gente vai dentro do nosso arquivo index.html, conforme aqui o nosso tutorial, a gente vai alterar aqui só o título dele aqui, e a gente vai conseguir ver aí as alterações, só para a gente poder ver se o title mudou aqui. Então a gente vai chamar aqui de if assistant. E aqui o que vai acontecer aqui? O que está dentro do index, ele vai renderizar aqui dentro da nossa div root aqui, ele vai renderizar todo o conteúdo que a gente definir dentro da nossa aplicação. Então, dentro dessa div root aqui que a gente tem, é que toda a nossa aplicação ela vai ser renderizada. Se a gente vier aqui dentro do main, aqui dentro da pasta src, dá para a gente ver aqui que ele vai pegar o elemento root aqui e ele vai renderizar. O que a gente colocar aqui vai ser o componente que ele vai ser renderizado dentro da nossa aplicação React. Então a gente tem esse componente aqui, que é o app, o JSX aqui, ele que vai ser renderizado. Uma vez que a gente limpou o nosso app aqui e a gente está pedindo para ele ser renderizado aqui, a única coisa que vai apresentar para a gente na hora que a gente rodar aqui, como não tem nenhuma informação, vai ser o título. A gente vai ter que verificar se está if assistant e saiu todo aquele conteúdo que a gente estava visualizando no nosso modelo base que tinha lá quando a gente criou a aplicação React Byte. Então vamos rodar a nossa aplicação, vamos dar um npm run dev aqui. npm run dev. Não se esqueçam de verificar se todos os arquivos estão salvos, não pode estar com a bolinha aqui. E a gente vai rodar a nossa aplicação. Se tiver algum erro, a gente vai conseguir verificar o erro, a gente analisa, no caso que ele executou a aplicação, e a gente consegue visualizar aqui que nenhum conteúdo foi apresentado, porque a gente apagou tudo, e aqui no título aqui já apareceu if assistant. Aqui já é o nosso exemplo da aplicação pronta, né? E aqui no nosso localhost aqui, a gente já está sem nada. Então, já está limpo aqui a nossa estrutura para que a gente comece a realmente implementar a nossa aplicação. Seguindo aqui agora o nosso tutorial, a gente vai lá na pasta assets lá, a gente pode apagar aqui o arquivo que a gente está lá, tem dentro da pasta assets, e a gente vai copiar todo o conteúdo que vai ser disponibilizado aqui, que é o arquivo assets.js, e todas as imagens aqui que a gente vai utilizar como base para a nossa aplicação. Então, dentro da pasta assets, vamos apagar esse arquivo que está aqui, que é o react.svg aqui. Então a gente pode excluir ele e a gente vai colar todo o conteúdo aí conforme orientado. Então a gente está pegando todos os arquivos aqui, a gente vai copiar os arquivos disponibilizados e a gente vai colar aqui dentro da nossa pasta assets aqui. Uma vez que a gente colar esses arquivos aqui, a gente vai conseguir dar sequência para poder utilizar eles dentro do nosso projeto. Uma vez que todos os arquivos já foram copiados que a gente vai utilizar, agora a gente vai separar aqui os módulos que a gente vai ter dentro da nossa aplicação. Então, primeiro aqui a gente vai criar um componente aqui. Então, a gente vai criar uma pasta componentes só para poder organizar o nosso projeto. Então, vamos criar aqui componentes.
E dentro da nossa pasta componentes aqui, a gente vai, ela tá dentro do SRC, não dentro de assets. Dentro de componentes aqui, deixa eu só renomear aqui, a gente vai colocar ela minúscula aqui. A gente vai criar uma pasta aqui, sidebar, conforme aqui conforme a orientação aqui do nosso tutorial. Então aqui vai ser a nossa barra lateral aqui. Então dentro de componentes, vamos clicar com o botão direito, new folder aqui, a gente vai criar aqui o nosso sidebar. Dentro aqui da pasta sidebar, a gente vai criar o nosso arquivo aí, que vai ter o mesmo nome da pasta, .jsx, que é a extensão aqui dos nossos arquivos aqui, que a gente trabalha com React. Então, novo arquivo aqui, então a gente vai chamar também de sidebar.jsx. E aqui dentro do nosso arquivo sidebar.jsx, a gente vai colocar aqui o código que está dentro do nosso tutorial e entender ele. Então, o conteúdo do nosso tutorial a gente vai colocar aqui, então a gente está importando aqui o React para a gente usar. E a gente está utilizando o conteúdo lá que está dentro do nosso diretório assets. Então aqui ele tem esse ponto só para a gente poder voltar para um diretório anterior e a gente vai dentro aqui da nossa pasta assets aqui e dentro dela a gente vai conseguir acessar aqui com assets aqui alguns objetos que estão lá dentro. Então o menu ícon aqui, o cache ícon, todos eles aqui, eles estão dentro da nossa pasta assets. Os dois pontos que a gente tem aqui, um é para voltar da pasta que a gente está atual, né, que é dentro da pasta sidebar, e depois voltar aqui da pasta anterior que a gente tem aqui, que é da pasta componentes, para poder chegar aqui dentro da nossa pasta assets aqui. E aqui dentro do nosso conteúdo aqui a gente está criando uma barra lateral aí que a gente vai conseguir visualizar na sequência. Aqui a gente está importando aqui um arquivo sidebar.css que a gente não criou ele, então a gente vai criar ele aqui na sequência para que a gente possa usar aqui dentro da nossa aplicação. E no final, que o export default sidebar é que a gente está exportando aqui o nosso componente aqui, que a gente chamou ele de sidebar, para que a gente possa utilizar ele aí como componente em qualquer página aí que a gente precisar dentro da nossa aplicação. Então vamos criar o nosso arquivo aqui, sidebar.css, aqui dentro da nossa pasta sidebar também. Então vamos criar aqui o nosso novo arquivo. A gente vai chamar ele de sidebar.css. E dentro desse arquivo aqui, desculpa, ele tem que estar dentro do diretório sidebar aqui. Deixa eu mover ele aqui, porque da forma que a gente colocou aqui, ele ficou fora do diretório sidebar, ele ficou dentro do diretório components. A gente vai colocar aqui o nosso código CSS que ele está definido. Então, o nosso objetivo aqui não é entender o detalhe do CSS aqui, mas basicamente ele está fazendo toda a configuração para que a nossa barra lateral ela fique alinhada, ela tenha a dimensão necessária e ela tenha aí as configurações de cor e as imagens que são apresentadas de acordo com a nossa necessidade. Uma vez que a gente já tem aqui o nosso componente pronto, a gente pode vir aqui dentro da nossa aplicação, aqui do nosso main, onde ele está chamando aqui o app aqui, e aí a gente pode chamar aqui o nosso componente sidebar para poder verificar se ele realmente está criado corretamente e se ele vai ser renderizado dentro da nossa aplicação. Então a gente pode substituir aqui o nosso app e colocar o sidebar aqui, a gente tem que importar ele aqui para que a gente consiga usar, igual tem aqui o import app e aqui o caminho para poder importar. Mas como nosso objetivo, a gente vai centralizar aqui tudo dentro desse componente app, então ele vai ser a nossa aplicação, então a gente vai colocar a barra lateral, toda a barra de conteúdo, tudo aqui dentro, a gente tem que importar aqui o nosso sidebar e depois na sequência aqui, a gente, consequentemente, como o nosso app ele já está sendo carregado, aqui o nosso sidebar também ele vai ser carregado. Então aqui é só a gente vir aqui dentro do nosso return, aqui dentro do conteúdo. Importante que tem que ter aqui um maior menor ali. Vamos importar o nosso sidebar aqui. Então quando eu realizo a importação, eu uso o meu sidebar, eu coloco ele aqui, ele já faz o import automático para a gente, que o sidebar nosso está dentro do componente sidebar. E aqui eu tenho o meu sidebar, ele já faz isso direto aqui para a gente. Então só entendendo o que a gente fez aqui, né? A gente criou um componente chamado sidebar, então ele está dentro do diretório sidebar aqui. E a gente está chamando esse componente aqui dentro daqui do nosso app.jsx, que a gente pode chamar ele de componente principal aqui. Esse app.jsx é ele que está sendo chamado aqui dentro aqui do meu main.jsx. Então tudo que eu colocar aqui ele vai ser carregado. Então dentro do app eu estou chamando o sidebar. E consequentemente tudo que está aqui dentro ele vai ser renderizado dentro do root, que é o que a gente define aqui na tag root do nosso index aqui. Então, uma vez que a gente já executou esse processo, aqui a gente já chamou o nosso componente sidebar, já fez o import dele aqui, a gente pode pegar e rodar. Se estiver rodando já a aplicação, você pode dar um Ctrl+C para poder parar.
e a gente vai realizar o teste aqui para poder finalizar essa parte da aula e ela tem que estar rodando o sidebar aparecendo. Então, npm run dev aqui, a gente vai só segurar o Ctrl, clicar aqui em cima, e aí se der certo ele faz essa animação, toda essa transição, o alinhamento, a cor, os ícones que estão aparecendo, tudo isso aqui está definido lá no componente. A parte de estilização é o CSS, aonde está os ícones aqui e o texto que está aparecendo, é toda a parte lá do nosso componente JSX. Então aqui a gente não colocou nada como menu, né? A gente poderia colocar para o menu para ele poder ocultar aqui. A gente não colocou links, a gente pode colocar aí o botão de novo chat, então a gente pode fazer algumas ações a mais. Mas o nosso objetivo nesse momento era conseguir criar um componente e conseguir colocar esse componente aqui funcional. E aí depois na sequência a gente vai criar a parte central, onde a gente vai mostrar os nossos cards aqui e a gente vai ter o nosso input para poder interagir com a nossa aplicação.